Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Cláudio, muito boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite também aos nossos seguidores, aqueles que nos acompanham através da net. Para mim é um prazer muito grande poder voltar a encontrá-lo ou encontrarmos-nos outra vez aqui em torno do estudo desta impressionante carta de Paulo aos Romanos. É verdade. Depois de quase 3 meses estamos novamente juntos. É verdade, não é? Falar sobre coisas eternas, não é? Que Sim. dá muito prazer e muito gozo. É verdade. Ainda lembro quando começou esta carta, precisamente na altura
em que se assinalavam os 500 anos da Reforma e hoje aqui, através deste estudo, não podemos deixar de referir outra vez esse acontecimento que foi marcante na história de toda a Igreja Cristã. A Reforma, de facto, trouxe uma abertura extraordinária que permitiu que todos os cristãos pudessem, de facto, ter acesso à Palavra de Deus e assim descobrir por si próprios, através da Bíblia, coisas que antes estavam ocultas, estavam escondidas, digamos assim. Por isso, é apropriado começarmos hoje, no final do estudo desta carta aos Romanos, por falar exatamente daquilo que aconteceu, porque o livro de Romanos foi, digamos assim, o compêndio de estudo de Lutério para desencadear depois todo aquele processo reformador. Isso, no fundo, é o que a lição nos fala sobre a vida cristã, que para mim é manter-se salvo, né? E Martinho Lutero foi o precursor dessa grande reforma, onde conseguimos notar que, apesar das grandes verdades que ele trouxe para o momento da igreja naquela altura, 500 anos depois nós conseguimos ver que nem tudo correu bem. É verdade. Nem tudo correu bem. Sim. E hoje a igreja, digo a igreja adventista como tal, vive ainda alguns problemas que precisam de ser bem trabalhados e é verdade, resolvidos para que a coisa não vai para o pior, né? Esta é a caminhada, esse é o caminho que temos que percorrer. Mas hoje podemos dizer que damos graças a Deus porque já não estamos no obscurantismo. Nós caminhamos com a luz da Palavra de Deus. E como adventistas do sétimo dia, nós baseamos-nos no princípio da tal chamada sola escritura. Ou seja, temos apenas como nosso padrão, como padrão para a nossa fé, as Sagradas Escrituras. Portanto, a Bíblia e só a Bíblia, digamos assim. Por isso é que tanto as nossas doutrinas, que são 28, a nossa teologia é tudo com base na Bíblia. É verdade. Sim. A nossa doutrina, a nossa teologia é tudo centrado na Bíblia. E é interessante que toda essa, digamos, doutrina da Palavra de Deus que a Igreja abraçou, ela demorou anos até ser compreendida pelos pioneiros da Igreja Adventista, desde os pioneiros da Igreja Adventista até décadas depois, não é? Em que houve este percurso. Mas, se me permite, mudar um bocadinho do tom, depois desta introdução, em que realmente estamos de acordo, o foco de Paulo, quando escreve aos Romanos, era a questão da justificação pela fé, não é? E lembra-nos aquele episódio do carcereiro pagão, quando foi libertado, e depois daquela situação de uma intervenção de facto sobrenatural, É verdade. ele pergunta, faz aquela célebre pergunta: senhores, o que farei para ser salvo? Esta é a grande questão. E até hoje ainda ecoa, até hoje é a grande questão. Não é? Foi para aquele tempo em que havia muita confusão
em torno realmente daquilo que era a salvação e como se obteria a salvação, e esta pergunta, realmente, o que fazer para me sermos salvar, salvos, não é? o que fazer para que eu possa herdar a vida eterna, esta é a questão de fundo e é talvez a principal questão para a nossa vida. Sim, não apenas para o carcereiro pagão, mas como para cada um de nós. Nós temos como exemplo, e Paulo falou na lição passada, que o nosso exemplo, e eu vou rebuscar o que nós vimos na lição passada, Paulo dizia que o nosso exemplo não deve ser Moisés, não deve ser Daniel, Davi, Salomão, Enoque, Débora ou Elias. O nosso grande exemplo é Cristo, É verdade. que é o mais alto padrão. Por isso é que, mesmo na história do carcereiro, pastor, Paulo e Silas depois tiveram de estudar a Bíblia com ele. Ele aprendeu sobre o poder maravilhoso que Cristo tem na vida dos cristãos. E depois, não só ele, mas como toda a família, foram batizados. Exatamente. Então, Exatamente. aqui nós vemos um princípio de que o amor a Deus nos dá segurança em meio às dificuldades. E mais do que isso, Cristo deve ser o centro da nossa doutrina. Porque fora dele não há salvação. Exatamente, exatamente. É isso. E a grande dificuldade que Paulo encontrou, isso também foi referido em lições anteriores, era exatamente querer desmontar, digamos assim, toda aquela teoria judaica acerca da salvação. É verdade. Não é? Ou seja, os conceitos que existiam, as práticas que existiam, que para os judeus eram fundamentais para se agradar a Deus e, enfim, no fundo, para se obter exatamente a salvação. E Paulo, precisamente na última parte desta carta aos Romanos, ele aborda exatamente várias questões nesse sentido e que parecem por vezes tão complicadas, mas se tivermos muita atenção à leitura e àquilo que está por trás de tudo aquilo que são as palavras de Paulo, nós podemos entender muito bem. Paulo fala sobre a questão dos fracos na fé e dos fortes na fé. Depois aborda também, ainda nesse contexto, a questão que tem que ver com o comer, com as carnes sacrificadas aos ídolos, etc. E hoje, no mundo cristão, muitas vezes se confundem todas estas coisas. Com doutrinas. Com doutrinas. Não era o que Paulo estava a dizer. Exatamente. Esta é uma questão, de facto, muito delicada. Sim. Mas é também uma questão que importa conhecer, importa pensar, Sim. não é? E também o fundamental aqui, pastor, é nós termos a sensibilidade de não ferirmos aquilo que os nossos irmãos acreditam. Ou seja, a igreja é composta por pessoas de vários estratos sociais, pessoas que vieram de várias origens, não apenas em termos culturais, mas culturas familiares, culturas de países, e tudo isso deve ser visto de uma forma, de maneira que não fira o outro. Deve haver um justo equilíbrio, me parece, é verdade. entre o falar e o remetermos ao silêncio, não é? É verdade. Sabermos qual é a altura de falarmos e como falarmos, não é? Ou então estarmos remetidos simplesmente ao silêncio para não ferir e para não causar danos maiores. É verdade, porque haviam aqui dois grupos. Uns cristãos que vieram do judaísmo e outros que vieram do paganismo. E Paulo, que era uma pessoa que, no fundo, foi o apóstolo escolhido para levar o evangelho até os gentios, para ele a carne, que a lição nos fala, sacrificada aos ídolos, não era um problema.
Mas ele, por amor aos irmãos, quando estivesse junto deles, preferia não comer. Isso para não ferir mesmo. Talvez, se calhar, para explicarmos um pouco melhor e para entrarmos no contexto, digamos, da nossa lição, seria bom falarmos um pouco em que é que consistia, de facto, aqui a dificuldade. O que eram estas carnes sacrificadas aos ídolos? Não é? O que é que havia por trás de tudo isso? Ora, falou-se e referiu muito bem a questão dos pagãos, que nas suas práticas ofereciam os seus sacrifícios aos seus ídolos, e que isso naturalmente era uma questão que feria, digamos assim, a consciência dos judeus, porque realmente não queriam e entendiam que não deviam comer essas carnes sacrificadas aos ídolos, não é? E Paulo toma aqui, como disse, uma atitude de equilíbrio, de um equilíbrio extraordinário, não é? Porque realmente, para Paulo, que não tinha valor nenhum. Não tinha valor nenhum, não é? O ídolo não tinha valor nenhum. Era uma figura decorativa. Exatamente, não é? Para ele, em sua consciência, ele sentia-se bem, não se sentia mal, não é? É claro que nós daqui também temos que ponderar o seguinte: nem sempre a nossa consciência será, digamos, como é dizer, será aquilo que vai marcar de facto uma posição de verdade, não é? Por vezes a nossa consciência pode estar a induzir-nos exatamente aquilo que é errado. Sim, não é? Não era este caso. Não era este caso. Exatamente. E também não tinha nada a ver com a questão do vegetarianismo, como algumas pessoas absolutamente. Nem sequer a ver com a questão da lei de saúde. Exato. Dos princípios da lei de saúde, sim, onde Deus fez alusão, enfim, àquilo que considerava animais limpos, animais imundos. Nada disso tem que ver não tem, com esta questão. Pastor, para mim, aqui a questão era mais cultural, que para o cristianismo não tinha relevância. Exatamente. Era uma questão cultural. E isso é o que Paulo quer fazer entender. Sim, era uma questão cultural que para o cristianismo não tinha qualquer relevância. Mas para não ferir, para não desanimar, porque aqui tinha dois pontos. Um era a questão da inclusão e outro a questão da igualdade. É isso que nos leva depois à outra parte que no nosso manual de estudo desta parte da Carta aos Romanos, perante o tribunal. Afinal, como é que é isto? Né? E aqui eu vejo duas coisas. Uma coisa é julgar e outra coisa é ensinar. É verdade. Não é? O que eu faço e o que os outros fazem. Não é? E esta é que é a questão. E nós vemos que Paulo, ele enfatiza exatamente isto, no cuidado que temos que ter ao tecer um juízo sobre alguém, por aquilo que faz e etc. E por vezes nós nunca temos o direito de julgar seja quem for. É verdade. Podemos sim ensinar. Ou seja, sempre que nos é dada essa possibilidade, e de acordo com aquilo que são os parâmetros do cristianismo, do amor ao próximo, devemos procurar instruir e ensinar, mas nunca julgar os outros por aquilo que fazem. Mas parece que para nós é mais fácil julgar do que estarmos a ensinar aos outros, né? Infelizmente. É isso. Né? Já dizia o profeta Isaías que o juízo será individualizado. Cada um deverá dar contas de si mesmo
a Deus. A Deus, é. Não é? E isto também Paulo enfatiza no capítulo 14 da carta aos Romanos e no versículo 12. Cada um dará, sim, contas a Deus de si mesmo, daquilo que fez. Eu não darei contas por aquilo que o outro fez, nem ele dará contas por aquilo que eu faço. Não é? Mas esta é uma questão individual, não é? Sim. E aqui nesta lição de segunda-feira, pastor, há um parágrafo que é o último que eu gostei muito e eu passo a ler. Diz assim: uma pessoa não deveria ser forçada a violar a sua consciência, mesmo sendo essa muito sensível. Os irmãos fortes aparentemente não entenderam isso. Eles desprezavam a meticulosidade dos irmãos fracos e colocavam obstáculos em seu caminho. Esse aqui é o grande problema. Esse aqui é Porque o problema. aqui o termo fraco não é pejorativo. Sim, sim. Nem o termo forte é para ensoberbecer alguém. Não. É só que aqueles que têm mais conhecimento, é o que o pastor estava a dizer, nós temos mais uma questão pedagógica, não é? De ensinar as pessoas. Aqueles que têm mais conhecimento devem fortalecer os outros. Não, eu tendo maior conhecimento, vou julgar e dizendo que esta pessoa é assim. Quer dizer que, então, não somos consciência dos outros. Não. Não podemos ser, não é? Podemos ser. Esse é realmente o princípio que nos ensina a palavra de Deus. Sim, por isso é que em Romanos 14, versos 17, Paulo diz que porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. É verdade. E alegria no Espírito Santo. É verdade. Isso diz tudo. Desse texto, de facto, eu sublinhei também, não é? É verdade. E é um texto magnífico. É um texto magnífico, não é? Bom, nós temos que avançar porque o nosso tempo não perdoa, não é? E mais adiante já ainda, começando pelo capítulo 14 de Romanos, a partir do versículo 15 até o versículo 23, Paulo começa a falar perante a grande questão que se levanta: comer carne sacrificada aos ídolos ou comer vegetais. São questões de fundo que deveriam ser tidas em conta. Realmente, o que é que Paulo está aqui a dizer? Ele está aqui a dizer, está a falar sobre vegetarianismo, está a falar sobre o regime cárneo. É uma questão de regime que Paulo está aqui a abordar, ou é uma questão diferente? E se é diferente, que questão é? Isso é o que se coloca. Paulo não está exatamente aqui preocupado em, digamos, evidenciar ou defender a prática do vegetarianismo, ou seja, uma alimentação mais natural, com a qual nós naturalmente concordamos e que achamos que será mais vantajosa para a nossa saúde, não é? Há todos os indicadores que nos levam para aí, mas a grande questão aqui é que Paulo não está a falar disso. Não está a falar disso. Ele continua a falar, aliás, daquilo que nós já referimos anteriormente. De não julgarmos quem de facto comia aquelas carnes que eram vendidas depois no talho. Já viu o que era alguém chegar ao talho e perguntar: ouça lá, essa carne foi sacrificada aos ídolos ou não, não é? Paulo diz: não, olha, come, que está lá, compre, come, pronto. Mas é bom notarmos, e eu volto a referir esta questão, aqui não se trata exatamente da questão que se prende com o vegetarianismo, ou com... Nem com vida saudável. Nada disso, não tem nada a ver. absolutamente nada, não é?
Por isso é que devemos deixar de fazer aquilo que escandaliza o nosso irmão. É isso que Paulo quer nos ensinar. É isso. E é o que ele diz também lá depois, não é? Que em vez disso devíamos focar-nos na justiça, na paz e na alegria. Na alegria no Espírito No Santo. Espírito Santo. É aí que deve ser o nosso foco. É verdade. E não Porque outro. pode-se ficar com a ideia de que nós, como cristãos, não temos responsabilidades sobre os nossos irmãos. Nós temos. Mas Aí não está. é a responsabilidade que os judaizantes procuraram incutir na mente dos outros cristãos. Bom, mas é bom, sim, é verdade, Sim. é bom que se diga que a nossa conduta também pode afetar Pode outros. afetar para o bem ou Para o para o bem mal. ou para o mal, não é? verdade. Está a ver? Porque Então, alguém que me admira por aquilo que eu digo, não é? E que me vê fazer algo que não é condizente com aquilo que eu digo, naturalmente o juízo dessa pessoa a meu respeito irá sofrer alguma alteração. é verdade. Não é? E por isso, digamos, nós temos de ter cuidado com esse aspecto também, não é? A nossa conduta. Mas a questão que está aqui não é uma questão tanto de conduta, Não. mas é uma outra questão da qual nós já abordamos, não é? Com certeza. Agora, nunca é demais enfatizar que o nosso exemplo fala mais alto do que qualquer outro. Por isso Paulo diz assim, olhem, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo Para a honra e glória de Deus. Então o meu foco é Cristo. é Cristo. E fora dele não há salvação. Não há salvação. Não é? Não há salvação. É verdade. Se calhar vamos entrar depois aqui num ponto também que nos é sensível a nós, adventistas do sétimo dia, e que não deixa de ser sensível também para o mundo cristão. Quando no capítulo 14 Paulo aborda a questão dos dias de festas e toda essa questão que era, digamos assim, era muito querida, muito enfatizada também pelos judeus, não é? Porque havia um sem número de festas que o povo judeu tinha no seu calendário e que eram considerados dias sagrados. E então, infelizmente, hoje há pouca compreensão e entendimento acerca daquilo que Paulo está a querer dizer aqui na parte que fala sobre observância de dias. Eu não sei, mas, ou se calhar sei, que no mundo cristão, por vezes, misturam-se as coisas sem as separarmos primeiro, não é? Sem as separarmos. Quer dizer que quando aqui é abordada esta questão, ninguém vos condene pelo comer, pelo beber, pelos dias de festas, etc. As pessoas, por vezes, usam esses argumentos, neste caso, por exemplo, nos dias de festas, para dizerem, olha, estão a ver, este é um texto bom que está aqui para dizer que o quarto mandamento da lei de Deus foi abolido, ou seja, não podemos ser condenados por não o observar. É verdade que não é nossa, e já o dissemos aqui, nosso dever nem nossa responsabilidade condenar, seja pelo que for, alguém, mas falamos aqui sobre o ensinar. É verdade. E é por aí que nos devemos direcionar. Agora, uma coisa é certa, quando aqui Paulo está a falar e está a usar estes termos, não está com o pensamento no quarto mandamento da lei de Deus, não é? E Paulo foi um apóstolo e vemos no livro de Atos, né, que Lucas escreveu, que muitas vezes ele foi encontrado
na sinagoga no dia do sábado. Aliás, ele deu um forte ênfase, uma forte ênfase à lei de Deus, à lei moral de Deus. Não é? Por isso é que o autor ou os autores da lição, num dos parágrafos, deixaram claro que aplicar o sábado semanal, ao texto de Romanos 14, verso 5, como alguns argumentam, é infundado e ilegítimo. Exatamente. Não tem como. Por isso é que, pastor, os cristãos que vieram do judaísmo criaram muitos problemas a Paulo, muitas dificuldades. Sim. Porque eles vieram com boas intenções, mas as práticas do judaísmo continuaram enraizadas no coração. E foi muito difícil para o apóstolo Paulo e mesmo para eles se libertarem daquele jugo. Pois. E, por influência, eles levavam por arrasto os pagãos, ou seja, os cristãos que vieram do paganismo. Pois. É verdade. É verdade que assim é. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Estou a citar Pedro. Pedro, sim. Pedro está a citar Paulo. Paulo. Ou, aliás, não está a citar Paulo, ele está a falar de Paulo, Sim. e dos seus escritos. E Pedro compreendeu bem o que é que Paulo queria dizer quando escreveu desta forma, quando falou dos dias, das festividades, etc. Sabem, é muito fácil hoje em dia pegar-se num texto bíblico e isolar-se esse texto bíblico para se tentar justificar uma inverdade ou uma mentira. Exatamente. É muito fácil. É fácil. É fácil torcer as escrituras. É fácil. E eu diria que hoje, e me perdoem, no mundo cristão, evangélico, há um grande desespero no sentido de se encontrar alguma coisa para poder distorcer pontos que são importantíssimos nas Sagradas Escrituras. E isso é fácil fazer. E aí entramos na questão dos princípios. Dos princípios. Por isso Perfeitamente. é que um texto fora do contexto é um pretexto. Exatamente. É isso. Por isso é que, creio ser em Isaías, não tenho aqui o texto, diz que ao estudarmos a Bíblia tem de ser um pouco aqui, um pouco ali, sim, sim. até chegarmos a uma conclusão. Exatamente. Não posso pegar num texto ou num verso isolado da Bíblia Temos que comparar um texto com outro. e fazer disso a minha opinião. Exatamente. Porque se assim o fizermos, nós vamos encontrar muitas dúvidas. Pois. E mais do que isso, pastor, a Bíblia é um livro sagrado que não deve ser lido sem o auxílio do Espírito Santo. É verdade. E como é que nós encontramos o auxílio? Por intermédio da oração. Da oração. Isso não é um livro que eu chego e devo ler de qualquer maneira. Não, não é. Não é um livro que eu quando... Por isso é que muitas vezes, pastor, as pessoas, pelo facto de estarem na igreja, acham que o mal não lhes pode sobrevir. Eu estou na igreja e tudo tem que correr bem. Mas então, se eu fui batizado, por que que isso aconteceu à minha família? Não, o cristianismo não é um cordão da sorte para as coisas irem sempre bem. É verdade. Há dificuldades, há lágrimas. Sim, sim. Sim. Nós aqui também Aliás, temos dores. estamos a falar de Paulo e Paulo é um exemplo É um disso. exemplo disso. Só que às vezes nós queremos fazer do cristianismo um amuleto da sorte. É assim. Muito bem. Bom, nós temos mesmo que terminar, já estamos em cima da hora. Paulo tem as palavras finais e estas palavras finais são de facto magníficas quando ele fala do Deus da paciência, que é o Deus que ajuda os seus filhos a suportar com perseverança. Aqui esta palavra perseverança na sua originalidade, ela tem significados extraordinários como paciência,
como também encorajamento, como também, digamos assim, persistência, não é? É isso que realmente o cristão precisa. Ele precisa de permanecer na fé, precisa permanecer em Cristo, precisa permanecer com atenção e com a sua crença na palavra de Deus. Verdade. E foi, de facto, um privilégio muito grande para nós podermos, durante 3 meses, estudar esta carta de Paulo aos Romanos. E aqui, pastor, nós vemos que Deus não suporta mais os religiosos. Ele quer pessoas espirituais. Porque nem toda pessoa espiritual, ou seja, porque toda pessoa espiritual é religiosa, mas nem todo religioso é espiritual. É espiritual, é verdade. Nem sempre realmente ser religioso significa ser espiritual, não é? É isso que nós temos que procurar, é a nossa semelhança com Cristo, cada dia estarmos aos pés de Jesus, aprendendo todas estas coisas maravilhosas que Ele nos ensina. Meu estimado amigo, foi um prazer muito grande tê-lo aqui comigo outra vez, não é? Podermos juntos partilharmos deste estudo maravilhoso. Não é? Ainda me lembro da primeira vez que estivemos juntos aqui, já faz muito tempo. Cumprimentamos os nossos amigos que nos seguem através da internet, que Deus os abençoe e que realmente a palavra de Deus possa ser também a regra de fé, a única regra de fé para a vida de cada um. Essa é a nossa oração. Amém.